Evangelho de João, capítulo 1. A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, o apóstolo João, ele vai nos trazer a revelação sobre Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo realmente é. E ele começa dizendo: no princípio era a palavra, Algumas traduções vai dizer: no princípio era o verbo, Verbo, palavra, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. No princípio era Jesus Cristo estava com Deus, e Jesus Cristo era Deus. Irmãos, há uma grande curiosidade para saber como que era no princípio. Antes de haver qualquer criação, antes de haver terra, antes de haver estrelas, antes de qualquer coisa ter sido criado, o que tinha no princípio? Como que tudo começou? E a palavra de Deus vai nos revelar. No princípio estava lá Jesus Cristo e Deus. Glória a Deus. E o livro de Gênesis vai nos dizer que o Espírito Santo também estava lá. Nesse capítulo aqui vai focar sobre Jesus Cristo e Deus. Irmãos, e a ciência hoje, que a gente aprende na escola, vai nos ensinar que no princípio era o Big Bang. No princípio aconteceu uma grande explosão cósmica, e essa grande explosão cósmica foi que deu origem ao universo. Hoje em dia existe uma separação entre ciência e fé. Se você vai falar da palavra de Deus, as pessoas vão dizer: não, isso aí é fé, isso aí é fé. Nós queremos saber sobre ciência. Estamos falando sobre ciência. No passado, não tinha diferença entre ciência e fé. Ciência e fé caminhavam junto, não tinha como separar uma coisa da outra. Mas hoje eles separaram ciência de fé. Mas é claro, irmãos, que aquilo que é intitulado como ciência, muitas vezes não passa de fé. Porque quem que estava lá para ver a grande explosão cósmica que deu origem ao universo? Ninguém. Então é preciso de fé para crer. Precisa de fé. Quem que viu a evolução das espécies? Ninguém. Então precisa de fé para crer. Irmãos, então muitas vezes o que é passado para nós hoje não passa de fé pagã. Fé pagã com o título de ciência. Eles dizem a ciência é feita de fatos. Mas é claro, irmãos, que a ciência não é feita só de fatos. Muito daquilo que é passado para nós como ciência não passa de fé. Fé pagã
que serve apenas, irmãos, para negar o Criador, que serve apenas para negar Deus. Então, se é para ter fé em alguma coisa, irmãos, que tenhamos fé na palavra de Deus. Pelo menos não foi algo inventado pela mente humana, não foi algo inventado pela criatividade humana, é o próprio Deus nos revelando. E nessa passagem aqui, irmãos, nós aprendemos que Jesus é um ser atemporal. Irmãos, ele não foi criado num determinado momento no espaço-tempo. Não, no princípio, antes de qualquer coisa ter sido criado, Jesus Cristo já estava lá. Então, imagina o tamanho da heresia dizer que Jesus Cristo é um ser criado, que num determinado momento, em espaço-tempo, Deus criou Jesus Cristo. Já estamos negando a divindade de Jesus Cristo. Né, irmão? Se ele é criatura, ele já não pode ser o Criador mais. Então, João está nos trazendo a revelação de quem Jesus Cristo é. Ele é o próprio Deus, que estava no princípio, quando nada ainda havia sido criado. Né, irmãos? E ele vai continuar dizendo, ele, né, se referindo a Jesus Cristo, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Né? Olha só essa palavra, todas as coisas foram feitas através de Jesus Cristo. Deus não estava criando as coisas de maneira independente, e Jesus Cristo em alguns momentos ajudou. Jesus Cristo em alguns momentos criou alguma coisa ou outra. Não, todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram Deus usou de Jesus Cristo para criar todas as coisas. Né, irmãos, essa revelação é muito importante, irmãos, porque ela nos mostra quem é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quem é aquele em que nós estamos depositando a nossa confiança? Quem é aquele, irmãos, que veio nos salvar? Quem ele é? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que pelo seu poder trouxe à existência todo o mundo criado. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós podemos esperar alguém nos ajudar, mas esse alguém prometeu que ia nos ajudar, mas ele não teve capacidade para nos ajudar, não teve condições, não teve força para poder nos ajudar. Né, irmãos? Jesus Cristo não é alguém, irmãos, que prometeu alguma coisa que talvez não se cumpra. Né, irmãos? Prometeu nos salvar, mas talvez aconteça algumas adversidades. Né? Talvez o diabo arme um plano melhor e talvez não funcione. Não, irmãos, aquele que nos prometeu é o Deus Criador de todas as coisas. É aquele que trouxe à existência tudo aquilo que existe. Sabe, não é qualquer coisa em quem nós estamos depositando a nossa fé. Não é qualquer um. Sabe, que adversidade que pode vir para impedir o Deus que criou todas as coisas para fazer alguma coisa? Que adversidade? Não tem adversidade nenhuma, irmãos, que pode impedir, sabe, que os planos de Deus se cumpram. Sabe, porque é nessa pessoa aqui, na pessoa de Jesus Cristo, em quem nós estamos depositando a nossa fé. E ele ainda vai deixar bem claro, e sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Sabe, não é que Jesus Cristo fez todas as coisas, mas se não tivesse Jesus Cristo, Deus também ia fazer, ou ia vir à existência de qualquer jeito. Não. Se não tivesse Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Então é nele que nós estamos depositando a nossa fé. Essa revelação aqui é muito importante, irmãos, porque quantas pessoas apareceram no mundo querendo dizer para nós que Jesus era apenas um homem bom, caminhando na terra, ajudando o próximo, era apenas uma pessoa que tentou mudar o mundo, mas ele era um ser humano comum, igual a nós. Quantos hereges não apareceram negando quem Jesus Cristo é, minando a fé, dizendo que as promessas não poderiam ser cumpridas porque ele era um simples mortal como nós? Quantos não apareceram? E João, irmãos, ele está minando todas essas coisas, né, irmãos, para que nós venhamos a enxergar Jesus Cristo
com a grandiosidade de quem Ele realmente é, o Deus Criador de todas as coisas. Né, irmãos? Aquele que trouxe à existência todo mundo criado. E o texto bíblico ainda vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo aquilo que existe hoje, que possui vida, né, irmãos? Desde um verme insignificante até o anjo mais glorioso, tudo aquilo que é vivo, irmãos, possui vida, porque essa vida deriva de Jesus Cristo. Essa vida vem de Jesus Cristo. E quantas pessoas, irmãos, estão procurando sentido para a vida? Quantas pessoas estão procurando o propósito para a vida? E elas procuram um sentido para a vida, um propósito para a vida, sabe, nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, sabe, nos prazeres desse mundo, nos desejos desse mundo. E por mais que elas procurem a paz, a vida nas coisas desse mundo, elas não encontram a vida, irmãos. Elas não encontram a paz, elas não encontram a esperança, elas não encontram a satisfação. Sabe, porque a verdadeira vida, irmãos, é só em Jesus Cristo que nós podemos alcançar. É só nele, irmãos, que nós encontramos o verdadeiro sentido para a vida. É só nele que nós encontramos a verdadeira esperança, a verdadeira satisfação, a verdadeira paz. Por mais que o mundo venha prometer paz, esperança, satisfação, sabe, é só nele, porque é nele que está a vida. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele é aquele que nos dá vida. E a vida era a luz dos homens. Agora está chamando de Jesus Cristo de vida. E a vida, e Jesus Cristo é a luz dos homens. Sabe, o único jeito da gente enxergar nesse mundo de trevas, irmãos, é através de Jesus Cristo. Sabe, o único jeito de nós enxergarmos o mundo real, o que ele realmente é, para nós não cairmos no engano, para nós não sermos levados, né, irmãos, pelos sonhos, é Jesus Cristo, irmãos. Ele vai nos iluminar para esse mundo e nos mostrar, irmãos, que esse mundo é um mundo caído, é um mundo de pecado, é um mundo que não pode nos dar a verdadeira satisfação, não pode nos dar a verdadeira alegria, não pode nos dar a verdadeira paz. Jesus, irmãos, é a luz. Somente na palavra de Deus, somente indo até Jesus Cristo, irmãos, nós vamos enxergar esse mundo como ele realmente é. Quem não tem a luz de Jesus Cristo vai continuar enxergando esse mundo de maneira distorcida, achando que o mundo pode sim trazer esperança, que o mundo pode sim trazer alegria, que o mundo pode sim trazer satisfação. Quem não tem a luz de Jesus Cristo, irmãos, vai olhar para esse mundo enxergando nele esperança, quando não há esperança nenhuma. Então só Jesus, irmãos, é a vida e é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Agora está chamando Jesus Cristo de luz. Né, irmãos? A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Quantas pessoas, irmãos, tentaram fazer a diferença nesse mundo? Quantas pessoas, irmãos, tentaram criar um projeto, tentaram ajudar as crianças carentes, estavam tendo alguns resultados, de repente veio um mundo de trevas e matou essas pessoas, acabou com os projetos tudo, né? Estava indo bem, estava começando a fazer diferença na sociedade, mas de repente veio as trevas e prevaleceram, matou ele. Sabe, Jesus Cristo não é alguém, irmãos, que foi vencido pelas trevas. Sabe, irmãos, não é alguém que tentou fazer o bem, tentou ajudar, tentou transformar o mundo, aí de repente veio as trevas e prevaleceu, matou Jesus e agora acabou a esperança, acabou a paz. Não, irmãos, Jesus é a luz e a luz prevaleceu sobre as trevas. Jesus, irmãos, se levantou dos mortos glorioso, vitorioso, dizendo: está tudo consumado, aquilo que precisava fazer foi feito, todo o poder me é dado, tanto no céu quanto na terra. Jesus prevaleceu sobre as trevas. Por isso, irmãos, nós não precisamos entrar em desespero mediante as trevas,
mediante as dificuldades, mediante as lutas. Nós não precisamos entrar em aflição, em angústia, em desespero. Não, irmãos, se estamos em Jesus Cristo, somos vencedores junto com Ele, irmãos. Glória a Deus. Porque não estamos lutando com a nossa força, não estamos lutando com a nossa capacidade, não estamos lutando, irmãos, com a nossa capacidade intelectual. Não, irmãos, estamos lutando com aquele que já prevaleceu sobre as trevas, já prevaleceu, irmãos, sobre as hostes malignas da maldade. Então a luz não prevaleceram sobre as trevas. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Irmãos, agora o apóstolo João está falando sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Apareceu João Batista clamando no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João, o maior de todos os profetas, não fez milagre nenhum, mas ele é o maior de todos os profetas porque ele era o mais próximo de Jesus Cristo. Todos os profetas anunciaram a vinda de Jesus Cristo. João Batista foi aquele que apontou para Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, por ele ser o profeta mais próximo da vinda de Jesus Cristo, poder apontar para Jesus Cristo, ele era o maior de todos os profetas. E ele deixava bem claro: eu não sou a luz, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, não sou digno nem de desatar a sandália, amarrar a sandália do pé dele, não sou. Eu não sou. Irmãos, o objetivo dele era apontar para Jesus Cristo, era anunciar Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo. Sabe quantos pregadores hoje em dia viraram a luz? Irmãos, eles apontam para si mesmo. Sabe, a intenção deles é fazer com que as pessoas sigam eles. Sabe, eles não apontam para Jesus, eles não levam as pessoas até Jesus, sabe, eles não guiam as pessoas até Jesus. Não, irmãos, eles querem que as pessoas sejam seus seguidores, que eles querem que as pessoas amem a Ele, não a Jesus. Quantos pregadores, irmãos, por causa de status, por causa de reconhecimento, por causa de ser reconhecido, por causa de um orgulho, eles acharam que se tornaram a própria luz. E eles simplesmente atraem atenção para si mesmos. Sabemos, por isso, nós devemos ser sempre aquele que levamos as pessoas até Jesus Cristo. Nunca podemos levar as pessoas, irmãos, até a nós mesmos. Sabe, muitas vezes as pessoas vão querer dizer: nossa, mas você é muito fervoroso, mas você é muito bom, mas você é muito dedicado, mas você parece ser um servo bem zeloso, Não, é Jesus que você tem que olhar, é só a obra dele trabalhando em mim, não sou eu, é Jesus. Não é Ele que fez o milagre, Ele que fez a obra, eu sou só um pecador comum, que Deus resgatou desse mundo. Sabe, irmãos, nunca podemos fazer com que as pessoas olhem para nós, mas devemos fazer com que as pessoas olhem para Jesus Cristo. Devemos, como João Batista, apontar para Jesus Cristo. Essa é a nossa função, essa é a função de todos os pregadores, irmãos? E ele vai dizer: a palavra é a luz verdadeira, se referindo a Jesus. Jesus é a palavra é a luz verdadeira. Sabe, nesse mundo nós temos muitas luzes falsas. Neste mundo aqui, irmãos, o mundo tem os seus métodos. O mundo tem os seus métodos para lidar com os problemas. O mundo tem as suas terapias, o mundo tem as suas filosofias, o mundo, irmãos, tem os seus tudo que é tipo de jeito para conseguir lidar com o sofrimento da alma humana, prometendo para as pessoas que, se elas tiverem determinada instrução,
se elas tiverem determinado terapeuta, se elas forem determinado psiquiatra e determinado psicólogo, e se elas conseguirem implantar determinadas coisas, elas vão conseguir lidar com o sofrimento, com a dor, com a angústia, sabe? Mas a única luz verdadeira, irmãos, é Jesus Cristo. Por mais que este mundo tente iluminar a alma humana e fazer com que ela viva melhor, sabe, não passa de luzes falsas, irmãos, que no fim das contas não pode levar as pessoas até a verdade, não pode levar as pessoas até o reino dos céus, não pode levar as pessoas até a salvação. Somente a palavra, somente Jesus Cristo, irmãos, é a luz verdadeira. Por isso que a igreja simplesmente acaba, irmãos, quando não se prega sobre Jesus Cristo, o que Ele é, o que Ele representa, o que Ele faz. Por isso que a igreja acaba, irmãos, quando o foco da pregação é receba isso, receba aquilo outro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo outro, e não se fala sobre a luz verdadeira, para que as pessoas sejam iluminadas. Porque as pessoas, irmãos, estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas, aflitas, depressivas, e do que elas precisam? Ser iluminados, irmãos, pela palavra, por Jesus Cristo. E somente a palavra de Deus, irmãos, pode nos revelar Jesus Cristo. Por isso que é tão importante que a palavra de Deus seja pregada. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. A palavra de Deus, irmãos, ela ilumina toda a humanidade. A palavra de Deus, ela serve para todo mundo. Sabe, a palavra de Deus não serve para um e não serve para o outro, né? Eu não vou para a igreja, não, eu não preciso ir para a igreja, não. Você vai de igreja aí, para essas pessoas aí, eu me sinto bem assim, sem ir para a igreja. Não, a palavra de Deus, ela ilumina todo mundo. A palavra de Deus, ela serve para todo mundo, porque todo mundo está na mesma condição de pecado. Todo mundo está na mesma condição, caminhando para o inferno, e a palavra de Deus vai iluminar e vai mostrar essa condição caída da humanidade, vai mostrar o quanto todos estão perdidos e precisam de um Salvador. É isso que a palavra de Deus faz, né, irmãos? E vai dizer: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Então o que acontece? Jesus Cristo caminhou nessa terra. Jesus Cristo foi aquele que criou o mundo. Mas o mundo olhou para Jesus Cristo e o mundo não reconheceu Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o mundo não conseguiu enxergar a glória de Jesus Cristo, porque o mundo só consegue enxergar a glória nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra. Sabe, as pessoas só conseguem enxergar a glória no dinheiro, na satisfação, na realização dos sonhos, na realização dos projetos. A glória de Jesus Cristo as pessoas não conseguem enxergar. Então as pessoas olhavam para Jesus Cristo e não viam nada demais. Quantas pessoas, irmãos, ouvem a palavra e acham nada demais? É muito interessante essa palavra aqui, mas nada demais, eu não preciso disso, que diferença faz? Tanto faz ouvir como não ouvir. Eles não conseguem enxergar a glória de Jesus Cristo, não conseguem enxergar a riqueza da palavra de Deus, o quanto ela é importante e o quanto essa palavra pode salvá-los e guiá-los ao reino dos céus. O mundo não conhece a glória de Deus, né, irmãos? E vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo veio, o mundo não recebeu. E mesmo aqueles que tinham a palavra de Deus, mesmo aqueles que tinham a Bíblia na mão, que estavam esperando o Messias, o Salvador, mesmo estes não o receberam, porque também eles não conseguiram enxergar a glória de Deus. Sabe quantas pessoas estão congregando dentro das igrejas, irmãos, com a Bíblia na mão, e não conseguem enxergar a glória de Deus? Sabe, irmãos, eles não conseguem enxergar beleza nenhuma na palavra de Deus. Eles não querem palavra de Deus. Eles só querem pregação sobre realização dos sonhos, realização dos projetos, realização das vontades, e dinheiro, e receba isso, e recebam aquilo. Se eles ouvirem uma pregação da palavra de Deus falando sobre Jesus Cristo, eles não recebem. Sabe, irmãos, eles não aceitam. Pessoas que estão congregando
2, 3 vezes na semana com as suas Bíblias na mão, não recebe. Quantas pessoas estão nessa condição? Estão simplesmente cegos. Essa é a condição de muitas pessoas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que recebem a Deus, eles se tornaram filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles foram adotados. Né, irmãos? É que nem um pai que adota uma criança no orfanato. Ele adotou uma criança no orfanato, aquele filho é dele. Sabe, vai ter direito à herança, como se tivesse nascido como um filho natural. Sabe, se o filho caminhar de maneira errada, o pai disciplina, porque o filho é dele, não vai devolver o filho para o orfanato. Não, o filho dele adotou. Se o filho fizer coisa errada, vai ser disciplinado. Deus nos adotou. Sabe, se nós hoje somos filhos de Deus, antes nós éramos filhos de quem? Jesus vai dizer: vocês têm por pai o diabo, vocês fazem a vontade do diabo. Quantas pessoas, irmãos, estão fazendo a vontade do diabo? Né, irmãos? Estão seguindo os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências. Sabe, o diabo é o pai deles, mas Deus é aquele que nos adotou por filhos. E hoje, irmãos, nós caminhamos segundo a vontade de Deus. E agora ele vai dizer como que isso aconteceu, como que Deus nos adotou, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, eles não nasceram do sangue. Sabe, irmãos, os nascidos de novo, aqueles que se converteram, eles não são como os nascidos naturais. Não é do sangue. Sabe, não é por ser da descendência de Abraão. Não é porque o nosso pai era da igreja e a gente nasceu dentro da igreja que a gente já nasce crente, já nasce convertido. Não, ninguém nasce crente, ninguém nasce convertido, ninguém nasce dentro da graça. Sabe, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe, não foi a nossa força de vontade, não foi porque a gente tomou uma decisão, não foi porque um belo dia a gente falou: quer saber de uma coisa? Vou usar a minha força de vontade e a partir de agora eu vou caminhar com Deus. Não é nascido da carne, nem da vontade do homem. Não adianta querer obrigar ninguém a se converter. Ninguém se converte pela vontade de outra pessoa, mas de Deus, né, irmãos? É uma obra sobrenatural de Deus. É somente, irmãos, quando Deus move o coração, que Deus transforma, Deus faz um milagre, irmãos, que nós nascemos de novo. Então é por isso, irmãos, é por isso que nós nos tornamos filhos de Deus, porque Ele nos adotou. Não é que nós merecíamos ser adotados, éramos bons e por isso Deus nos adotou. Não, irmãos, é simplesmente pela sua graça, pela sua misericórdia. E ele vai terminar dizendo: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória de Deus se manifestar em forma humana e caminhar entre nós. Né, irmãos? O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Foi o próprio Deus, né, irmãos, padecendo nesse mundo, sofrendo tudo aquilo que não merecia sofrer, para que nós não viéssemos a sofrer a justa ira de Deus. Né, irmãos? Então essa é a revelação sobre o nosso Salvador. Essa é a revelação, irmãos, sobre aquele em quem nós estamos depositando a nossa fé, aquele em quem nós podemos confiar e descansar tranquilos. Ele nos guarda seguro em suas mãos, podemos confiar em suas promessas. Sabemos, Ele vai nos guiar até o fim. Quantas pessoas, irmãos, têm a revelação da palavra de Deus, de repente parece um maluco qualquer, dizendo: não, Jesus Cristo era uma pessoa comum, Jesus Cristo é uma pessoa comum aí que viveu no mundo aí e morreu.
E de repente a pessoa fica confusa. A pessoa fica confusa, a pessoa fica, estou confuso, não sei, fulano falou que Jesus Cristo era uma pessoa comum. Quantas pessoas, irmãos, não têm fé na palavra de Deus, irmãos? Sabe, elas preferem acreditar naquilo que uma pessoa disse, que inventou não sei de onde, ao crer na palavra de Deus, irmãos, ao crer naquilo que a palavra de Deus nos revela. Sabe, irmãos, ou nós cremos na palavra de Deus, irmãos, ou então nós estamos condenados. E as maiores heresias, irmãos, são referentes àquilo que Jesus Cristo é. Né, irmãos? As maiores heresias, irmãos, é quando elas rebaixam o nosso Salvador, rebaixam aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo significa, irmãos. Por isso, irmãos, precisamos sempre nos lembrar da glória de Jesus Cristo, irmãos, o que Ele representa, e sempre, irmãos, sempre engrandecê-lo, que Ele é o verdadeiro Deus, né, irmãos? Então que essa palavra aqui, irmãos, possa mover o nosso coração e possa nos transformar, irmãos, que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, irmãos, nos lembrando que apesar de ele ter vindo nesse mundo não tendo uma aparência de rei, não tendo vestimentas de rei, não tendo riqueza de rei, sabe, irmãos, existia uma riqueza oculta ali, que com os nossos olhos humanos não era possível ver, né, irmãos? E se hoje nós achamos importante congregar, se hoje nós achamos importante louvar a Deus, se hoje nós achamos importante conhecer a palavra de Deus, irmãos, e nós achamos isso uma riqueza que não pode ser perdida, né, irmãos, é simplesmente porque um milagre aconteceu e Deus abriu os nossos olhos. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém.